mesma aula a respeito do nazismo? Porque, assim, o nosso querido descondenado e presidiário presidente, né? Presidiário presidente, ele defendeu o Hamas e todos os atos bizarros e perversos que foram feitos contra os judeus naquele fatídico 7 de novembro, 7 de outubro, e perdura até hoje. Ainda temos reféns, não se sabe onde estão as crianças, um bebê está fazendo seu segundo aniversário dentro do cativeiro. E eu gostaria que tu explicasse, como se eu tivesse 3 anos de idade, para esses acéfalos, eu estou tentando não adjetivar, não xingar por conta da TV, mas esses acéfalos que acham que o Hamas faz bem para a Palestina e que o mal do mundo é o judeu. Explicar as raízes do nazismo, então, vamos lá. Bem, há uma peculiaridade muito importante quando se fala de nazismo. Veja, antes de explicar o nazismo, Camila, eu tenho que explicar uma relação histórica muito peculiar, que foi esquecida, convenientemente, mas que é uma das origens do nazismo. Veja, o antissemitismo moderno, ele nasce e cresce para e passo juntamente com o moderno socialismo. Sim, o socialismo, o inventor da palavra, do substantivo socialismo, um pensador francês, que falou, não, nosso movimento é socialista, e a partir daí, todos os socialistas passaram a se dizer socialistas, foi um dos maiores antissemitas do século XIX. Por quê? Para os primeiros socialistas, logo depois da Revolução Francesa, quando a França estava se industrializando e se internacionalizando com as finanças internacionais, bancos e tudo mais, né? Eles começaram a associar a exploração capitalista com a figura do banqueiro judeu e do financista judeu, que começou a ser popular na França. Muitos desses socialistas, que não eram poucos, né, associavam a figura do judeu como um verme, um parasita na nação, que deveria ser expulso porque eles exploravam a classe trabalhadora francesa. Eu escrevi um longo artigo que está no meu Medium, que depois eu vou republicar, fiz até um vídeo explicando como o socialismo moderno nasceu junto com o antissemitismo e parte da ideia socialista é oriunda de antissemitismo. Por que eu explico isso? Embora Marx tenha sido influenciado por um desses socialistas, né, o Alphonse Toussaint, que foi um dos maiores antissemitas de todos os tempos, o Marx ele inverte a jogada. Ele fala que, na verdade, o socialismo é internacionalista. Mas antes disso ele era profundamente nacionalista, um nacionalismo antissemita, né? Mas, embora Marx tenha popularizado a ideia do socialismo internacionalista, nem todos os socialistas aderiram a isso, né? Por exemplo, na Alemanha, que estava se unificando naquela época e também se industrializando, alguns socialistas muito influentes, entre eles o Eugen Düring, tem aquele famoso livro do Engels, Friedrich Engels, que é o Anti-Düring, no qual ele critica o Düring, é esse Düring. Esse Eugen Düring foi um dos mais famosos intelectuais socialistas de sua época na Alemanha e um virulento antissemita que associava a exploração da classe trabalhadora pelos judeus internacionalistas dos bancos e das finanças, né? O Wilhelm Marr também. E ele que foi um dos mais influentes eugenistas, socialistas e antissemitas que influenciou todo o pensamento socialista alemão, que começou a se dividir entre uma ala socialista nacionalista e uma ala socialista internacionalista voltada para o marxismo, né? Houve essa divisão no pensamento alemão. Enquanto os socialistas internacionalistas de Marx foram se saindo do antissemitismo, foram deixando o antissemitismo de lado, uma ala muito virulenta do socialismo nacionalista alemão continuou profundamente antissemita, né? E esses pensadores influenciaram quem? Dietrich Eckart, que depois influenciou Adolf Hitler. Claro, o pensamento do Hitler é muito complexo, mas uma das vertentes históricas que influencia profundamente Hitler, e isso fica claro depois nas ideias que eu traduzi aqui do Hitler anticapitalista revolucionário, Hitler passa a associar o capitalismo e a exploração da classe trabalhadora aos juros, à cobrança de juros, que ele falava que era a criação de um internacionalismo judaico para explorar a mão de obra alemã. Isso é uma linha discernível entre todos os socialistas franceses antissemitas de 100 anos antes, passando pelos alemães, chegando a Hitler.
eles nunca se disseram de direita ou conservadores, ou capitalistas, ou liberais. Nunca. Todos eles, de Alphonse Toussaint do século XIX, passando por Düring, Wilhelm Marr e Adolf Hitler e Dietrich Eckart, falei só os principais, todos eles se viam como revolucionários, e para eles, revolucionários era ser anticapitalista, portanto, antissemita. Então, quando Hitler faz o tal do nacionalsocialismo, não é uma invenção da cabeça dele, ou uma mera propaganda para enganar os trabalhadores, para roubá-los dos marxistas. Não! Nacionalsocialismo para Hitler é uma vertente já muito antiga, de 100 e tantos anos antes, que surge na França, passa pela Alemanha e depois é repopularizado por ele com outras influências social-darwinistas. Mas sim, ele faz o nacionalsocialismo porque é o socialismo nacional, antissemita e revolucionário contra o judeu, os banqueiros, as grandes finanças e as grandes corporações internacionais. E para ele exploravam a classe trabalhadora alemã, e a classe trabalhadora alemã era a principal classe, a mais importante classe da Alemanha que deveria ser salva e protegida. Então eu posso te dar essa pequena introdução das origens do nazismo, das principais origens, assim, Camilo. Não sei se ficou satisfeito.